Dentro da dinâmica é o conceito de inércia. Inércia nada mais é do que a tendência de um corpo em manter o seu estado de movimento ou repouso. A inércia pode ser de repouso ou de movimento, então. Vamos dar um exemplo. Quando a gente está no carro, o carro está em movimento e a gente tende a continuar no movimento que o carro está fazendo. Então, por exemplo, o cinto de segurança ele vai impedir a inércia do movimento, enquanto o encosto da cabeça dos bancos dos carros impede a inércia do repouso. Esse é um exemplo que a gente precisa entender, porque o cinto impede que a gente vá para a inércia do movimento, vá para frente, e os bancos impedem a inércia do repouso, que é que a gente fique parado. Isso acontece também nos ônibus, né? E a grandeza física escalar que mede a inércia de um sistema é a massa. Então, a massa é a grandeza física escalar que mede a inércia de um corpo. Ela é escalar porque ela só tem o valor numérico, ou módulo, ou intensidade, né? Que é medido em quilogramas ou em gramas. E a unidade que é medida em quilogramas ou em gramas, no caso. Agora eu vou falar um pouco dos tipos de força que a gente tem. O primeiro tipo de força que a gente tem é a força-peso. A força-peso, então, ela é a força de campo gravitacional, apresentada assim, porque é uma grandeza física vetorial, tem módulo, direção e sentido e unidade. A força-peso é medida em newtons, tá? E representa a força de campo gravitacional. Ela é sempre atrativa. Mas atrativa para onde? Para o centro da Terra. Então, vou fazer aqui um desenho, a força-peso, ela vai estar para cá. Enquanto a gente tem aqui, vamos supor que é a Terra. Qualquer ponto que eu bote um bloquinho na superfície da Terra, a força-peso, ela tá sempre indo em direção ao centro da Terra. Ela é sempre uma força atrativa, tá? Como que a gente calcula a força-peso? Força-peso, o módulo dela, né, que a gente calcula, é a massa vezes a gravidade.
É assim que a gente calcula o módulo da força-peso. Depois, qual que é a direção da força-peso? A direção da força-peso vai ser sempre radial e vertical. E o sentido da força-peso vai ser sempre para o centro da curva. Lembra, aponta sempre para o centro da Terra, uma força que ela é centrípeta, né? Então, essas são as características aí da força-peso. Depois a gente tem outra força, que também é bem importante, que é a força normal. A força normal, ela é uma força, uma grandeza física vetorial, então ela é representada por um N com uma setinha, tá? A força normal é a força de reação a um contato. Então, fazendo assim um bloquinho, eu tenho que a força-peso, por exemplo, é para baixo e a força normal ela vai ser para cima. E num bloquinho inclinado, a minha força peso, ela vai estar aqui para baixo, né? Deixa eu fazer mais bonitinho. Mas a minha normal, ela sempre vai ter que ser perpendicular à superfície de apoio. Então, ela vai ter que fazer 90 graus aqui, ó, com a superfície de apoio. Aí, sobre as características da força normal. O módulo da força normal vai ser igual à compressão. Igual a compressão que o objeto está fazendo em cima do contato. A direção é sempre perpendicular. Perpendicular, lembra, faz 90 graus, né? Com a superfície de contato. E por fim, o sentido é oposta ao sentido de compressão. Essas são as características da força normal.